Livro de Yehoshua, parte 3. As bênçãos e maldições sobre o Har Gerizim e o Har Eval. O livro de Yehoshua nos fala sobre um evento que, na verdade, aconteceu anteriormente, no dia em que Bnei Israel cruzaram o Jordão e entraram em Eretz Israel. Em lembrança do milagre, Yehoshua ergueu 12 pedras enormes no local onde Bnei Israel cruzaram o rio Jordão. 12 homens levantaram o mesmo número de rochas enormes do Jordão. Eles levaram essas 12 pedras por todo o caminho até o Har Eval. Como já explicamos, Bnei Israel escreveram toda a Torá nessas pedras. Então eles usaram as pedras para construir um misber em Har Eval. Nesse misber, eles sacrificaram oferendas de olá que foram queimadas inteiramente, assim como oferendas de Shelamim, das quais eles comeram uma porção. As oferendas de Shelamim mostraram sua enorme alegria e também expressaram agradecimentos a Hashem por finalmente permitir que essa geração entrasse em Eretz Israel. Então Yehoshua cumpriu o mandamento de Moshe de declarar bênçãos e maldições no Har Gerazim e no Har Eval. Ele ordenou para que 6 tribos ficassem na encosta de Har Gerizim e 6 em Har Eval. As Shavitim que ficaram no Har Gerazim foram Shimon, Yehudá, Yosef, Levi, Issacar, Benjamim. As Shavitim que ficaram no Har Eval foram Reuven, Asher, Dan, Gad, Zebulon e Naftali. Havia um vale entre as duas montanhas e o Aharão foi colocado nele. Os Equinim, anciões, os principais sábios da Torá, dentre os Kohanim, formaram um círculo ao redor do Aharão. E os Equinim dos Leviim formaram um círculo externo ao redor dos Kohanim. Os Kohanim e os Leviim no vale anunciaram as 11 bênçãos e maldições mencionadas na Torá. Eles se viraram em direção ao Har Gerizim e declararam: Bem-aventurado o homem que cumpre. Não faça um ídolo que esteja gravado em pedra ou fundido de metal. Todas as 12 tribos responderam juntas: Amém. Então os Kohanim e os Leviim no vale se viraram em direção ao Har Eval e pronunciaram uma maldição, que na verdade era o oposto da bênção anterior. Amaldiçoado é o homem que faz um ídolo gravado ou fundido. Mais uma vez, todas as tribos responderam amém. Então veio a segunda bênção, com os Leviim no vale em direção ao Har Gerizim, e exclamaram: Bendito é o homem que não despreza o pai e a mãe. Amém, responderam todos os judeus. Voltando-se para o Har Eval, os Kohanim e os Leviim no vale anunciaram a maldição. Amaldiçoado é o homem que despreza o pai e a mãe. Essa maldição se aplica a alguém que honra seus pais em público, mas é desrespeitoso com ele em particular. Também se refere a alguém que age com honra para com seus pais, mas em seu coração ele não se importa com eles e até os despreza. Uma pessoa deve honrar seus pais em ação e pensamento. Vamos agora ler sobre um filho que realmente obedeceu a seu pai. O Midrash nos conta as estranhas bênçãos. Essa história é sobre os 2 alunos de Rabi Shimon Bar Yochai. Certa noite, depois de terminar a aula de Torá com ele, despediram-se dele, pois estavam indo para casa, que ficava bem longe. De manhã, eles novamente se despediram de seu mestre. Mas vocês já se despediram ontem à noite. Rabi Shimon Bar Yochai exclamou: Por que vocês vieram de novo até mim? Bem, mestre, responderam eles. Uma vez o Senhor nos ensinou que se um aluno se despede de seu mestre e adia sua viagem até o dia seguinte, ele deve mais uma vez se despedir. Nós sabemos que isso aconteceu com o rei Shalom, quando o rei enviou as pessoas para casa depois que o Beit HaMikdash foi inaugurado. Eles se despediram dele no 8º dia de Sukkot. Então, já que eles ficaram um dia extra, eles mais uma vez se despediram dele no dia seguinte. Percebendo que esses 2 estudantes eram grandes Talmidei Chachamim, Rabi Shimon tomou uma decisão. Ele disse ao filho: Eu quero que você siga esses 2 estudantes para a cidade natal deles e peçam uma bênção. O filho de Rabi Shimon fez o que lhe foi pedido. Ele encontrou os 2 eruditos da Torá no Beit HaMikdash. Ele esperou respeitosamente até terminarem o estudo. Só então ele se aproximou deles. Por que você veio aqui? Eles perguntaram ao filho de Rabi Shimon.
Meu pai me enviou para pedir uma bênção. Ele respondeu. Eles o abençoaram da seguinte forma: que seja a vontade de Hashem que você semeie e não corte, traga, mas não saia, leve para fora e não para dentro, que seu lar eterno seja destruído e que você viva em seu lar provisório, que sua mesa seja uma bagunça, que você não veja o primeiro ano. O filho de Rabi Shimon ficou horrorizado com essas palavras. Foi com um coração pesado que ele voltou para a casa de seu pai. Para ele parecia mais uma maldição do que uma bênção. Mas ele sabia que em qualquer situação ele ainda era obrigado a respeitar e honrar seu pai, não importando o que acontecesse. Quando chegou em casa, ele repetiu a bênção para o pai, acrescentando quanta dor essas palavras lhe causaram. Mas estas são realmente bênçãos, exclamou Rabi Shimon. Ele passou a explicar: você deve semear e não cortar. Significa que você deve ter filhos e eles não devem morrer. Traga, mas não saia. Significa que você deve trazer esposas para seus filhos em sua casa e seus filhos não morrerão, para que suas esposas não saiam de sua casa. Leve para fora e não para dentro. Significa de que você deve dar suas filhas em casamento e elas não devem voltar para você, o que significa que elas nunca se tornarão viúvas ou divorciadas. Seu lar eterno é a sepultura. Eles lhe desejaram uma vida longa para que seu túmulo permaneça vazio. O seu lar temporário é o lar onde você mora agora, pois todas as casas nesse mundo são temporárias. Você deve gozar de muitos anos saudáveis. Que sua mesa seja uma bagunça. Significa que você deve ter bebês que desarrumem sua mesa. Não veja o primeiro ano. Significa que sua esposa não vai morrer e você não terá que se casar com uma segunda esposa e passar outro primeiro ano de casamento com ela. Agora o filho de Rabi Shimon percebeu que de fato recebeu maravilhosas bênçãos, que ele não perdeu nada obedecendo ao seu pai. E também vemos que é uma bênção ter bebês que baguncem a mesa. Mas porque esses Talmidei Chachamim falaram com ele em enigmas, em vez de usar linguagem simples? Uma resposta é que eles o abençoaram em público no Beit HaMikdash. Não se deve pronunciar uma bênção em voz alta na frente dos outros, pois isso pode causar ciúmes. Portanto, os dois Talmidei Chachamim formularam a bênção de forma que não foi claramente entendida. Eles sabiam que Rabi Shimon Bar Yochai não teria nenhum problema em explicar o seu significado para seu filho. Os Kohanim e Leviim no vale continuaram a recitar as bênçãos e maldições. Bem-aventurado o homem que não move secretamente o seu marco para a propriedade do seu vizinho, a fim de obter mais terra para si. Amém, responderam todas as pessoas. Amaldiçoado é o homem que move o marco do seu vizinho. Amém. Uma das 12 bênçãos foi: bem-aventurado o homem que não agride seus companheiros judeus em segredo, falando Lashon Hará contra ele. A maldição foi: maldito é o homem que fala Lashon Hará. Todas as 11 maldições são por pecados que uma pessoa comete em segredo. O Beit Din não pode puni-la por eles, já que não há testemunhas. Em vez disso, um judeu deve saber que se ele cometer um desses pecados propositadamente em segredo, ele é amaldiçoado e punido por Hashem. Ao responder amém às maldições e bênçãos, os judeus as aceitaram. Foi um novo pacto com Hashem. Bnei Israel já haviam aceitado a Torá no Har Sinai. Por que foi necessário um novo pacto nesse momento? Devemos ter em mente que a maioria desses homens eram crianças pequenas em Matan Torá. Alguns deles nem haviam nascido ainda. Hashem queria que eles aceitassem pessoalmente a Torá no dia que entrassem em Eretz Israel. Eles então a manteriam fielmente mesmo depois de conquistarem a terra, quando estariam ocupados com a agricultura. Depois que essas 11 maldições e bênçãos especiais foram anunciadas, Yehoshua também leu para Bnei Israel todas as bênçãos que eles desfrutariam se mantivessem a Torá, e as punições que sofreriam se a negligenciassem. Estas também são mencionadas na Parashat Ki-Tavor, no livro de Devarim, após as 11 maldições específicas. Pergunta: e as bênçãos e maldições do Har Gerizim e Har Hebal foram dadas no dia que Bnei Israel cruzaram o Jordão? Por que Yehoshua escreveu essa história no livro de Yehoshua depois da história da conquista de Ai?
Resposta: se fôssemos ler primeiro sobre as maldições, sobre o Har Eval e depois sobre o pecado de Acã, seríamos mais críticos de Bnei Israel. Eles ouviriam no Har Eval: maldito é o homem que peca em segredo. E imediatamente depois um deles comete um roubo secretamente. Yehoshua não queria escrever os eventos em sua ordem correta, de modo a colocar menos culpa nos Bnei Israel. É por isso que o livro de Yehoshua nos conta primeiro sobre a vitória de Ai e depois sobre as maldições sobre o Har Eval, mesmo que elas não tenham ocorrido nessa ordem cronológica. A mensagem de Yehoshua às 7 nações de Eretz Canaã. A Torá ordena a Bnei Israel: antes de declararem guerra contra uma cidade, vocês devem dar aos inimigos uma chance de fazer as pazes com vocês. Se eles decidirem se estabelecer pacificamente, não os ataquem. Yehoshua cumpriu esse mandamento. Ele sempre enviou ao inimigo uma carta que dizia: nós, o povo judeu, estamos prestes a conquistar Eretz Canaã. Vocês têm 3 opções. Número 1, deixe sua terra e ocupe outro lugar. Número 2, fique e viva em paz conosco. Se você optar por fazer isso, você deve se tornar nosso servo e nos pagar impostos. Você também deve concordar em manter as 7 mitzvot de Bnei Noa, e a principal delas é não servir a ídolos. Se você quiser ficar em Eretz Canaã, você pode servir apenas a Hashem. Hashem não queria que os judeus vivessem em Eretz Canaã com vizinhos que serviam a ídolos. Bnei Israel também poderiam aprender com eles como servir a ídolos. Número 3. Fique e lute contra nós. As 7 nações que receberam essa mensagem sabiam que Hashem havia dividido Yam Suf para Bnei Israel e que eles haviam superado os poderosos reis Sihon e Og. Portanto, todas as 7 nações deveriam estar cientes antes de mexer com os judeus e com seu Deus. Mas eles eram maus. Eles não estavam interessados em ouvir os mandamentos de Hashem. Eles queriam continuar seu modo de vida maligno. Eles amavam seus deuses e desfrutavam de todas as terríveis cerimônias que faziam parte de sua adoração a eles, como sacrificar crianças. Tampouco eles observavam as leis do casamento, de modo que os irmãos frequentemente se casavam com irmãs e os pais se casavam com as filhas. Eles tinham festas em que agiam como animais e não como seres humanos. Os sacerdotes idólatras diziam a eles que os deuses ficavam satisfeitos quando eles se comportavam dessa maneira. Quanto mais selvagens, melhor. Os Kenanim não desejavam mudar esse modo de vida empolgante e perder a liberdade de fazer o que desejassem. Assim, ao receber as mensagens de Yehoshua, eles não escolheram fazer a paz e aceitar as 7 mitzvot Bnei Noa. Sequer tinham qualquer intenção de deixar sua maravilhosa terra. Eles decidiram lutar com unhas e dentes contra Bnei Israel e expulsá-los de Eretz Canaã. A única das 7 nações que decidiu se afastar de Eretz Canaã foi a dos Girgashi. Todos os Girgashim foram para a África. Hashem deu aos Girgashim uma bela e nova terra na África como uma recompensa por sua partida. As outras 6 nações se prepararam para a batalha. Depois de ouvir como Bnei Israel tinham derrotado a cidade de Ai, atacando-a com todo o exército judeu, eles raciocinaram que tudo o que eles precisavam era um exército ainda maior e eles facilmente derrotariam Bnei Israel. Portanto, os reis das 7 nações, Hiti, Emori, Canani, Perizi, Rivi e Ebusi, mobilizaram um enorme exército para combater Bnei Israel. Havia, no entanto, uma família da nação Rivi que percebeu que não era uma boa ideia lutar contra os judeus. Eles eram o povo de Givon. Eles se lembravam muito bem que esses judeus tinham vencido Jericó e Ai. O povo de Givon não se sentiu confiante o suficiente para ir à guerra e realmente desejava fazer as pazes com Bnei Israel. Mas, por outro lado, eles não estavam dispostos a abandonar o seu culto idólatra. Os Givonim decidiram então enganar Bnei Israel. Se Bnei Israel pensassem que eles não fazem parte das 7 nações de Eretz Canaã, eles fariam um tratado de paz com os Givonim sem obrigá-los a observar as 7 mitzvot Bnei Noa. Além disso, os Givonim pensaram: se os judeus fizerem um tratado de paz conosco, de quem seu Deus não gosta, ele ficará muito zangado com eles. Ele então os castigará e não lhes dará a terra de Canaã.
que permanecerá em nossas mãos para sempre. O truque dos Givonim. Um grupo de Givonim disfarçou-se de viajantes que haviam passado por uma longa viagem. Vestiram roupas esfarrapadas e gastas, e sapatos que eram tão velhos e desbotados que não se podia imaginar qual era a cor original. Os viajantes cobriram seus burros com sacos podres de aparência antiga e os carregavam com frascos de vinhos rachados que haviam sido amarrados com barbante, como se tivessem sido usados por muito tempo. E, acima de tudo, eles colocaram pão velho e mofado em seus sacos. Os Givonim disseram: nosso truque será um castigo bem merecido para os Bnei Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados enganaram os nossos. Os filhos de Jacó, Shimon e Levi, vieram para Sherem, cujas pessoas são da nossa família, os Rivim, e disseram a eles para realizar a Brit Milá. Depois, quando o povo de Sherem estava fraco, eles mataram. Agora é a nossa vez de enganar os judeus. Quando este desolado grupo de Givonim chegou ao acampamento judaico em Gigal, Bnei Israel se perguntaram de qual terra eles eram. De qual terra distante estes mensageiros vieram? Suas roupas e mochilas estavam literalmente caindo aos pedaços. Nunca ocorreu aos judeus que eles eram os Givonim que viviam perto deles e que tudo isso era um truque. Os Givonim pediram para ver Yehoshua e anunciaram: nós viemos de uma terra muito distante. Desejamos fazer um pacto de paz com você. Eles esperavam que os judeus imediatamente atendessem seu pedido. Se Bnei Israel acreditasse que eles eram estrangeiros de uma terra distante, não exigiriam deles que observassem as 7 mitzvot Bnei Noach. Bnei Israel foram autorizados a fazer tratados de paz incondicionais com as nações estrangeiras. Mas Bnei Israel estavam desconfiados. Como podemos ter certeza de que vocês não são uma das 7 nações de Eretz Canaã? Eles perguntaram diretamente. Os Givonim tentaram evitar uma resposta direta. Tentando bajular Yehoshua, eles declararam: mas nós somos vossos servos. Eles não quiseram dizer isso literalmente. Apenas disseram para convencer Yehoshua a fazer um tratado com eles. E Yehoshua, no entanto, não estava com pressa. Quem são vocês e de onde vocês vêm? Os Givonim responderam: nós somos de uma terra distante. Você nunca ouviu falar desse lugar e é muito longe para você enviar mensageiros para lá para verificar nosso relato. Se você deseja saber por que estamos interessados em um pacto, apesar de vermos tão distantes, a resposta é: viemos para dar honra a Hashem, seu Deus. Queremos ser amigos do seu povo. Ouvimos o que ele fez aos egípcios e também a Sihon e Og, que vivem no lado leste do Jordão. Portanto, nossos sábios líderes nos aconselharam a fazer um pacto de paz contigo. Olhe para o nosso pão. Isso prova, sem dúvida, que falamos a verdade. Quando preparamos nossa bagagem, ele estava quente, fresco, recém-saído do forno. Mas agora tem mofo por causa da longa viagem. Nossos frascos de vinho eram novos quando partimos, e agora estão todos rachados. Até nossas roupas se esfarraparam de tão prolongada a viagem. Bnei Israel olharam para o pão mofado e acreditaram nos Givonim. Yehoshua estava feliz que uma nação estranha tivesse vindo para fazer um tratado em honra a Hashem. Ele pensou que era um maravilhoso Kiddush Hashem. Ele concordou, portanto, em fazer as pazes com os Givonim. Bnei Israel prometeram não destruir os Givonim a partir desse momento. Eles seriam seus amigos. Os Nessiim, líderes das tribos, juraram aos Givonim que manteriam um tratado de paz. Todo esse acordo foi um grave erro de Yehoshua. Ele não chamou Elazar, o Cohen Gadol, para pedir a ele que perguntasse a Urim e Tumim. Urim e Tumim era um pergaminho que continha o sagrado nome de Hashem. Era mantido dentro das dobras do Roshem, peitoral, e sempre aconselhava o que fazer em caso de dúvida. Se Yehoshua tivesse perguntado a Urim e Tumim, ele teria descoberto que as palavras dos Givonim eram falsas. Os representantes dos Givonim retornaram à sua terra natal com grande satisfação. Eles relataram ao rei e aos nobres: nosso truque funcionou. Bnei Israel juraram não nos ferir. Apenas 3 dias depois, Bnei Israel ouviram que as pessoas com quem eles tinham feito um tratado de paz eram, na verdade, a nação Rivi, que vivia próximo. Bnei Israel imediatamente enviaram mensageiros a Givon para verificar esse relato, e era pura verdade.
Bnei Israel ficaram furiosos com os Nessim por colocá-los numa situação embaraçosa. Nós nos recusamos a cumprir esse tratado. Eles reclamaram com os Nessim. Os Givonim nos enganaram, e isso vai contra o desejo de Hashem. Devemos destruí-los, assim como todos os outros maus habitantes de Eretz Canaã. Mas os Nessim insistiram ao contrário. Mesmo que vocês estejam certos, não podemos matá-los. As pessoas dirão: os judeus juram e não cumprem sua palavra. Essas pessoas podem não estar cientes de que temos uma boa razão para quebrar nosso juramento. Isso seria um Hillul Hashem. Deixem os Givonim se tornarem nossos servos. Eles tirarão água e cortarão lenha para a comunidade. Yehoshua chamou os Givonim de volta e disse severamente: por que vocês nos enganaram fingindo vir de uma terra distante? Vocês agiram como a serpente no Ganeden. Yehoshua continuou: ela queria que Adão e Havá fossem punidos para que ela pudesse se tornar um mestre da terra. Vocês também quiseram que pecássemos fazendo um tratado com vocês, o que é proibido para nós. Vocês esperavam que nós fôssemos punidos por Hashem para que vocês pudessem governar essa terra. Como resultado, vocês serão amaldiçoados, assim como a serpente. A partir de agora, vocês deverão tirar a água e cortar a lenha para a comunidade judaica, enquanto estamos ocupados conquistando a terra. Depois que nos instalarmos, vocês se tornarão carregadores de água e lenhadores para o Mishka. Yehoshua achou que seria bom os Givonim trabalharem para o Mishka. Lá eles veriam como os sagrados Kohanim e Leviim servem a Hashem, e com Bnei Israel vinham rezar e oferecer diariamente korbanot. Eles testemunhariam muitos milagres no Mishkan, como o fogo de Hashem, que sempre ficava no Misbeira. Lentamente eles esqueceriam seus velhos costumes idólatras e aprenderiam a servir a Hashem também. Os Givonim tornaram-se Gerim. Eles se converteram ao judaísmo. Mas Yehoshua sabia que eles não haviam se convertido Leshem Shammai. Seu único desejo era que os judeus não lhes fizessem mal. Como ele poderia ter certeza de que eles seriam judeus leais de coração? Portanto, Yehoshua decretou que nenhum judeu podia se casar com um Givonim. Os Givonim só poderiam se casar entre si. Se depois de muitos anos eles mostrassem ser sinceros e judeus leais, eles poderiam naquela época casar com um judeu nato. Os Givonim pedem ajuda. Você se lembra que os vários distritos de Eretz Canaã na época de Yehoshua eram governados por 31 reis? Um desses reis era Adoni-Sedek, que governava sobre Jerusalém, e era da nação dos Emorim. Ao ouvir que os Givonim se tornaram Gerim, sua raiva foi despertada. Os Givonim eram seus vizinhos, e afinal de contas, ele planejara ter sua ajuda na luta contra Bnei Israel. Agora eles realmente se juntaram às fileiras do seu inimigo. Além disso, ele temia que outros ao seu redor pudessem seguir o exemplo dado pelos Givonim e também tentariam fazer as pazes com os judeus. Adoni-Sedek decidiu que os Givonim mereciam ser punidos. Ele planejou conquistar suas cidades e pressioná-los para o seu lado. O rei Adoni-Sedek enviou uma mensagem a 4 outros reis dos Emorim, Roham, Piram, Yafia e Devi. A mensagem era: você se juntará a mim contra os Givonim, porque eles fizeram as pazes com Yehoshua? Os 4 reis concordaram. Juntos, os 5 reis Emorim mobilizaram seus exércitos, levando-os a um ponto máximo de Givon, prontos para o ataque. Os Givonim ficaram aterrorizados. Eles nunca sobreviveriam contra 5 exércitos combinados. Eles enviaram uma mensagem urgente a Yehoshua: estamos ameaçados de ataque por 5 reis Emorim. Por favor, venha em nosso socorro sem demora. Sabemos que foi errado da nossa parte enganá-lo, mas agora somos seus servos. Se formos conquistados por nossos inimigos, será uma vergonha para vocês também. Yehoshua não estava disposto a ajudar os Givonim. Quando ele recebeu a mensagem, ele disse: será que esses Givonim esperam que eu mobilize todo o exército judeu por causa deles? Será que eu não sei a verdade que eles nunca se tornarão Gerim Leshem Shammai? Porém, Hashem disse a Yehoshua: não importa como eles agiram no passado, agora eles são Gerim e devem ser assistidos. Ao ouvir isso, Yehoshua preparou seu exército. Mas em seu coração ele estava com medo.
E se Hashem estivesse zangado com Bnei Israel por fazer as pazes com os Gevurim sem consultá-lo, ele poderia não ajudá-los a vencer essa guerra. Talvez o anjo acusador no céu estivesse fazendo sua parte para trazer desgraça aos Bnei Israel. Hashem acalmou Yehoshua. Não tenha medo, eu darei o inimigo em sua mão. O exército judeu marchou a noite toda a partir de Gilgal. Finalmente chegou a Givon e enfrentou o inimigo. A batalha contra os reis Emorim. Hashem causou confusão e pânico que se espalhou repentinamente entre os soldados inimigos. Eles começaram a fugir com o exército judeu em perseguição, matando muitos deles. Os Givonim tremiam tanto de medo que não se juntaram aos soldados judeus na batalha. Eles assistiram passivamente enquanto os soldados judeus lutavam com bravura. Hashem fez chover grandes pedras de granizo do céu sobre os exércitos Emorim que estavam em fuga. As pedras de granizo acabaram com os soldados, com mais soldados do que Bnei Israel conseguiam matar. Ainda assim, a guerra não havia terminado. Muitos soldados inimigos ainda estavam vivos e fugiram para sua segurança. Era quase a noite. No escuro, os judeus não seriam capazes de seguir seus inimigos. Além disso, a batalha estava ocorrendo em uma sexta-feira. Com o anoitecer, o Shabat começaria. Os judeus foram autorizados a lutar no Shabat em uma guerra comandada por Hashem. Mas Yehoshua sabia que eles se sentiriam mal nesse caso, porque essa guerra não fazia parte das conquistas de Eretz Israel. Era apenas para ajudar os Givonim. Yehoshua, portanto, decidiu adiar o início do anoitecer. O Shabat, então, não começaria ainda. Naquele momento, o sol estava prestes a se pôr acima de Givon. Yehoshua gritou: Sol, pare acima de Givon, e lua, fique onde está, acima de e Alon. O Midrash nos conta. O sol argumentava com Yehoshua. A seguinte conversa ocorreu entre o sol e Yehoshua. Yehoshua: pare de se mexer. O sol: desde quando uma pequena criatura diz a uma maior o que fazer? Eu fui criado no quarto dia da criação, e você é homem, no sexto dia. E você é homem, no sexto dia. Yehoshua: o fato de você ser mais velho não o torna maior. Se o mestre tem um servo mais velho, ele ainda é o mestre. Eu sou maior, pois eu sirvo a Hashem com minha mente e livre-arbítrio, enquanto você não faz. Lembre-se, você se curvou como servo diante do meu antepassado Yosef. Ele sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram para ele. O sol: enquanto eu viajo pelo mundo, eu sempre canto canções de louvores para Hashem. Se você me pedir de continuar a minha rota, quem louvará a Hashem? Yehoshua: não se preocupe, se você parar, o próprio milagre será a maior canção de louvor para Hashem. Mostrará o poder dele para Bnei Israel e para todas as nações. Até agora eles viram seu poder sobre as águas, quando ele dividiu o rio Jordão, e sobre a terra, quando ele entregou Jericó e Ai nas nossas mãos. Agora eles verão que ele também é mestre sobre os céus. Ouvindo isso, o sol permaneceu em silêncio. Ele ficou parado no céu junto com a lua e as estrelas, em vez de se pôr como costume. O dia da sexta-feira continuou e o Shabat não começou. Hashem dá aos tzadikim o poder de mudar as leis da natureza. Os poderes do tzadikim. Yehoshua foi capaz de transformar a noite em dia. Ele ordenou: Sol, pare acima de Givon. Hashem criou o mundo com oceanos e continentes. Moshe foi capaz de transformar o mar em terra seca. Ele conduziu os judeus através do Yam Suf em terra seca. O profeta Elisha conseguiu transformar a terra seca em um rio. Quando certa vez os soldados judeus marcharam através do deserto e não tinham nada para beber, ele fez com que água corrente aparecesse no vale do deserto. O profeta Eliahu transformou a estação de inverno, quando cai chuva em Eretz Israel, em um verão seco. Quando ele ficou com raiva porque Bnei Israel haviam pecado, ele ordenou: não haverá mais chuva. Isso foi seguido por uma fome severa. O líder judeu Shmuel transformou a estação de verão, quando nunca houve chuva em Eretz Israel, em uma estação chuvosa. Ele fez uma tempestade de raios fortes. Chuvas apareceram no meio do verão para mostrar aos Bnei Israel
que Hashem estava bravo com eles por pedirem a ele que eles dessem um rei. Por que Hashem permite que um tzadik mude a natureza? Para que os Bnei Israel vejam o quão grande é um servo de Hashem, pois ele governa a natureza. Dessa forma, eles também veem a grandeza de Hashem. Isso os ajuda a servir-lhe melhor e a tentar se tornar tzadikim também. Yehoshua não foi o único tzadik que fez o sol ficar parado no céu. Seu mestre, Moshe Rabbeinu, certa vez também fez o sol parar. A Torá não fala sobre isso, mas nossos sábios explicaram que o sol permaneceu parado para Moshe quando ele lutou contra Sihon, rei dos Emorim. Na época do segundo Beit HaMikdash, quando um homem rico chamado Boni morava em Jerusalém, naquela época, Eretz Israel era governada pelos romanos. Num certo Yom Tov, quando milhares de judeus foram visitar o Beit HaMikdash em Jerusalém, não havia água potável suficiente para todos. Não chovia há muito tempo. Boni enviou um mensageiro para o governador romano. Estamos com falta de água. Por favor, permita-nos usar 12 de suas fontes. Vou devolver a água para você até esse dia. Se eu não cumprir a minha palavra, pagarei 12 kikarim de prata. 12 kikarim era uma soma enorme, e o governador romano ficou muito satisfeito em aceitar o pedido. Vou ficar rico, pensou ele. Tenho certeza de que Boni não será capaz de substituir minha água. Onde ele irá conseguir água suficiente para encher 12 fontes? Não chove há muito tempo e não parece haver chuva no futuro próximo. Boni disse alegremente aos judeus que havia muita água para beber, cozinhar e lavar. Isso fez seu Yom Tov muito feliz. Boni ficou encantado por ele ter tido a chance de realizar uma grandiosa mitzvah. Depois de Yom Tov, chegou o dia em que Boni deveria pagar ao governador. A primeira coisa daquela manhã foi ouvir uma batida em sua porta. Quem é? Boni perguntou. Somos mensageiros do governador, foi a resposta. Entrem, disse Boni. O governador deseja que você saiba, disseram os mensageiros, que ele está esperando por água ou dinheiro. Vão e digam a ele que eu ainda tenho um dia inteiro para pagá-lo, exclamou Boni. Quando o governador romano ouviu isso, ele riu. Que idiota esse Boni é, disse ele. Não choveu um ano inteiro. De onde ele espera obter água? Ele pode muito bem pagar agora. O dinheiro dele é tão bom quanto o meu. Bem, já que eu tenho água suficiente de qualquer maneira, eu vou ao banheiro para tomar um bom banho relaxante. Enquanto o governador estava mergulhando na banheira, pensando alegremente em todo aquele dinheiro que viria em sua direção, Boni entrou tristemente no Beit HaMikdash. Ele envolveu-se em seu talit e rezou. Mestre do universo, Ribono Shalom, o Senhor sabe que o acordo que eu fiz com o governador era puramente Lechem Shammai. Eu queria que os judeus tivessem água suficiente, que ficassem felizes no Yom Tov e louvassem o Senhor. Por favor, me ajude em minha hora de necessidade agora. Um milagre aconteceu. O céu ficou nublado e grandes gotas de chuva começaram a cair. Choveu constantemente. Logo, as 12 fontes do governador estavam cheias e transbordando. Boni deixou o Beit HaMikdash com um coração leve. E quem ele teve a chance de encontrar no caminho de casa? Ninguém menos que o próprio governador romano que voltava da casa de banhos. O governador fez uma careta. Boni disse, você me deve dinheiro agora. Pague por toda aquela água extra que choveu em suas fontes. O governador olhou para o céu. Eu sei que foi seu Deus que fez a chuva cair para você. Mas você é quem me deve dinheiro porque a chuva chegou tarde. Veja, o sol já se pôs no céu. O dia acabou. O acordo era que você me devolvesse a água antes que o dia acabasse. Boni se virou e mais uma vez entrou no Beit HaMikdash. Por favor, Hashem, ele disse, mostre para esse não-judeu que o Senhor ama o nosso povo. Faça outro milagre para nós. As nuvens do céu se separaram para revelar o sol escaldante. Este foi realmente um milagre maravilhoso. O sol havia parado para Boni. O governador não tinha direito sobre o dinheiro. A partir de então, as pessoas começaram a chamar Boni de Nakdimon, que significa o homem por quem o sol rompeu. Pergunta. Hashem não altera as leis da natureza a menos que tenha uma razão importante.
Por que Hashem fez o sol ficar parado para Yehoshua? Ele não poderia deixar os judeus vencerem a batalha naturalmente, sem realizar um milagre especial? Resposta. Número 1. Os membros da geração que Yehoshua estava trazendo para Eretz Israel não tinham ouvido pessoalmente a voz de Hashem no Har Sinai durante Matan Torá. Hashem queria que eles vissem milagres em Eretz Israel para que ficassem convencidos que ele é o mestre do universo. Isso garantiria que eles mantivessem a Torá como deveriam. Número 2. Hashem queria mostrar a todas as nações que ele está disposto a ajudar os Guerim. Como resultado, mais e mais pessoas deixariam de servir a ídolos e aceitariam as ordens de Hashem. Número 3. Os reis de Canaã tinham descoberto através da magia quais horários eles teriam sorte em vencer Bnei Israel. Eles calcularam isso de acordo com a posição das estrelas do céu. Quando o sol parou junto com a lua e as estrelas, todos os seus cálculos ficaram confusos. Eles não eram mais capazes de identificar seus momentos de sorte. Número 4. Como explicado anteriormente, esse milagre aconteceu em honra ao Shabat, já que o sol ficou parado e o início do Shabat foi adiado. Bnei Israel foram salvos de violar as leis do Shabat a fim de lutar em prol dos Givonim. Alusão a esse milagre. Aqui estão 2 indícios deste grande milagre no livro de Bereshit. Yosef disse a seus irmãos e a seu pai que havia sonhado. O sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram a mim. Yehoshua era um descendente de Yosef. Ele veio da tribo de Efraim. Quando o sol e a lua e as estrelas se curvaram para ele, significa que eles lhe obedeceram, permanecendo parados no céu. O sonho de Yosef havia se realizado. Além disso, quando Jacó abençoou seu neto Efraim, antes de seu falecimento, ele previu: Efraim será um descendente que será famoso entre todas as nações. Ele estava se referindo a Yehoshua, que se tornou mundialmente famoso quando o sol ficou parado por ele. O fim dos 5 reis Emorim. Quando os 5 reis Emorim viram que estavam perdendo a guerra que haviam iniciado, abandonaram seus exércitos. Eles fugiram e se esconderam em uma caverna localizada em Maquedá. No entanto, Hashem não queria que esses Rechaim continuassem vivos. Eles foram descobertos no esconderijo e seu paradeiro relatado a Yehoshua. Yehoshua decidiu: não podemos nos dar ao luxo de desviar nossa atenção para os reis agora. Os soldados inimigos podem aproveitar essa oportunidade para fugir para as cidades fortificadas e salvar suas vidas. Todos os soldados judeus devem continuar perseguindo e aniquilando o inimigo. Enquanto isso, tomaremos precauções para garantir que os 5 reis não escapem. Bloquearemos a entrada da caverna com pedras enormes e colocaremos guardas na frente dela. A guerra continuou com Bnei Israel correndo atrás dos inimigos e matando a maioria deles. Quando a guerra acabou, Bnei Israel retornaram a Maquedá. Eles contaram seus soldados e milagre dos milagres. Nenhum único soldado estava faltando ou havia sido ferido. Hashem estava com Bnei Israel e os protegeu por todo o caminho, de modo que o inimigo ficara imponente em prejudicar qualquer judeu. Yehoshua disse: agora tragam para mim os 5 reis que iniciaram a guerra. Os reis de Jerusalém, Hebron, Yarmut, Lachish e Eglon. Eles são inimigos de Hashem. Eles atacaram os Givonim porque os Givonim se juntaram a nós e se tornaram Guerim. Esses reis não querem honrar Hashem. Tudo que eles querem é continuar servindo aos seus ídolos. Yehoshua reuniu as pessoas e chamou os generais judeus. Vejam esses 5 reis que estão caídos aqui no chão. Ele disse: coloquem seus pés em seus pescoços. Os generais judeus fizeram isso. Chegou a hora, disse Yehoshua, da profecia de Moshe na Torá se tornar realidade. Está escrito que iremos pisar em nossos inimigos. Com a ajuda de Deus, nós superaremos todos eles. Yehoshua condenou os 5 reis à morte. Depois, eles foram amarrados em estacas para assustar todas as outras nações de Eretz Canaã. No entanto, assim que o sol se pôs, Yehoshua ordenou que os corpos fossem removidos e enterrados. Eretz Israel, sendo uma terra santa, fica tamê, impura, se um corpo morto é pernoitado sem ser enterrado, mesmo que seja o corpo de um rachá.